Pastor Eli com a palavra. Pai do Senhor, meus irmãos, me sinto em casa, né? Tantas vezes estou vindo aqui que eu nem sei, rapaz, acabar mudando a placa, Batista Renovada em Bom Jardim. Amém, gente? Olha só, é uma alegria, um prazer estar com vocês novamente. Quero agradecer ao pastor Joel, meu amigo e irmão Jailson, por ter me dado mais uma oportunidade de estar com vocês aqui. Bem, irmãos, hoje nós temos um assunto, né? Não dá para ser uma pregação de fogo, não, né? Mas Deus bota fogo no que Ele quiser, amém, irmãos? Até no sábado, se Ele quiser, Ele bota fogo, amém? Certo? Então, hoje, Jailson me deu uma incumbência um pouco assim, mais teórica, né? Um assunto um pouquinho polêmico, falar sobre o sábado, né? Falar sobre o sábado. Nós sabemos que existem igrejas que servem a Deus no domingo e existem igrejas que servem a Deus no sábado. Então vamos ver, né? Peço que vocês me ajudem em oração. Sei que aqui também está cheio de professor de teologia e eu não sou professor, eu apenas procuro os versículos junto um com o outro e a gente vai chegando à conclusão. Amém, gente? E vocês me ajudem aí, tá? Sei que vocês também já estudaram sobre isso, então nos ajude aí para nós juntos trocarmos ideia e chegarmos a um denominador comum, que isso eu tenho certeza que nós vamos chegar. Amém? Eu quero ler o primeiro texto. Nós vamos ter bastante texto da Bíblia, porque é um assunto que requer que a gente recorra bastante à Escritura. Então, os irmãos têm a sua Bíblia aberta. O primeiro texto que eu quero ler é Gênesis capítulo 2, de 1 a 3. Já começando aqui a nossa conversa, a nossa palestra, primeira vez que na Bíblia é mencionado o dia sábado. Está aqui Gênesis capítulo 2, versículo de 1 a 3. Né? Gênesis capítulo 2, versículo de 1 a 3. Assim, os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Amém, gente? Então, aqui é a primeira vez que a Bíblia fala do sábado, né? E o sábado, no nosso dicionário português, ele é definido como sétimo e último dia da semana. O sábado, no dicionário bíblico, ele é definido como dia de descanso instituído por Deus. E está aqui no Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 1 ao 3. Só que aqui não está como mandamento, apenas está dizendo, né, que Deus descansou. E aqui já vou tirar uma polêmicazinha, porque a Bíblia diz que Deus não se cansa, né? E como é que Deus descansou, né? Então, os entendidos aí dos originais da Bíblia diz que essa palavra descansou também tem um outro sentido, acabou, né? Então, Deus acabou toda a obra, porque Deus não se cansa. Amém, gente? Está escrito aqui que Ele descansou, mas não no sentido que Ele estava cansado, né? Porque Deus não se cansa. Mas lá no original significa também acabou, cessou toda a sua obra no dia de sábado. Então, a primeira vez, está aqui em Gênesis, né, o versículo 3, o sábado foi um dia o quê? Abençoado, que é o sétimo dia da semana. Como mandamento de Deus, se agora toca a sua Bíblia para frente um pouquinho, aí já vem como mandamento, Êxodo capítulo, nós vamos explorar bem os textos, porque temos pouco para falar, mas para fechar né, esse assunto, para a gente ir entendendo. Êxodo 20, de 8, Êxodo capítulo 20, que é onde está narrado os 10 mandamentos. Êxodo capítulo 20, onde nós temos os 10 mandamentos, a partir
do versículo 8. Está escrito assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Aqui já é como mandamento. Aqui Deus já está estabelecendo esse mandamento. Daqui a pouquinho nós vamos ver para quem que Deus estabeleceu esse mandamento, né? Lembra-te do dia de sábado para o santificar. No verso 10 diz assim: mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Por quê? E em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, como nós lemos lá em Gênesis 2, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia Deus descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia sábado e o santificou. Então, os 10 mandamentos incluem também o dia de sábado. Mas, se você olhar, Moisés subiu ao monte e foi buscar as tábuas da lei com os mandamentos, né? E esse mandamento aqui já começa a ficar claro que ele foi dado para Israel, povo de Deus, Israel. Todos vocês sabem que Deus, para ser a nação que ia anunciar Deus ao mundo, né? Mas, como diz a palavra, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Não quiseram Jesus. Então, hoje o lugar onde Jesus nasceu, onde Abraão andou, né? É aquele lugar chamado de janela 10/40, né? O lugar onde o evangelho é totalmente rejeitado, onde as pessoas são perseguidas e mortas, e um lugar, tudo por causa do pecado, né? Eles rejeitaram o Senhor. Então, é aquilo que o Senhor diz: chegue para mim que eu me chego para você. Se afaste de mim automaticamente, né? Porque Deus não se afasta de ninguém, a gente é que se afasta de Deus. Então, aquele lugar onde Deus ali manifestou a sua glória, né? Ali no Monte Sinai. Então, ele deu esse mandamento para o povo de Israel. Claro que os 10 mandamentos, as leis morais que ali existem, elas servem até para a gente hoje, dentro dos 10 mandamentos. Mas o sábado, especificamente, a gente começa a já ter uma ideia que foi dado para os israelitas. Mas temos uma outra passagem, mesmo em Êxodo, que isso fica muito claro, tá? Para aqueles que acham, nós temos que seguir o sábado, porque está na Bíblia. Está na Bíblia, sim. Mas temos que entender que o contexto, para quem foi escrito. E Êxodo 31 fica muito claro, não há nem o que discutir sobre isso, né? Se é para os judeus ou se é para os gentios, aqueles que não são judeus. Toda nação que não é israelita é gentio. Êxodo 31. Êxodo 31, 12. Agora aqui, mais uma repetição. O sábado santo, mas aqui fica mais claro. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo: certamente guardareis meus sábados. Olha, fala aos filhos de... Quem pode dizer para mim? Fala aos filhos de Israel. Está específico ou não está? Aos filhos de Israel. Eu não sou israelita. Quem é israelita aí, levanta a mão. Temos algum aqui? Eu sou brasileiro, né? Mas ele mandou dizer o quê? Fala aos filhos de Israel. Especificou a nação. Ele podia ter falado: fala aos filhos de Israel, fala aos assírios, fala, né? Fala aos romanos, enfim. Mas ele especificou claro: fala aos filhos de Israel, dizendo: certamente guardareis os meus sábados, porquanto é um sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. E o versículo 14: portanto guardareis o sábado, porque é santo para vós. Aquele que o profanar certamente morrerá, porque qualquer que nele fizer alguma obra, aquela alma será eliminada do meio do povo. Palavra forte, né? Difícil, hein? Não queria ter vivido naquela época, não, né? Eliminado, morto do meio do povo, aquele que não guardasse o sábado.
Agora, preste bem atenção aqui, nessa palavra que Deus deixou claro aqui, né? Fala aos filhos de Israel, né? Qual o objetivo deles guardarem o sábado? Qual o objetivo que Deus pediu que os israelitas guardassem o sábado? Primeiro objetivo está aqui no verso 31. Era um sinal entre Deus e o povo. Amém, gente? Era um sinal. Sinal de quê? Sinal de um pacto. Sinal do contrato que Deus fez para aquele povo. Todos vocês já viram o arco-íris. Já viram o arco-íris? O arco-íris é o quê? Quem pode responder para mim? O que é o arco-íris? É um sinal entre o homem e Deus. Que ele não destruiria mais a terra com água. Então, toda vez que aparece o arco-íris, Deus está falando para a gente, ó, fique tranquilo, pode vir enchente, mas não vai ser o mundo todo mais destruído com água. É um sinal. E os filhos de Israel tinham que guardar o sábado, né, também como sinal. Ele mesmo disse claramente aqui, ó, guardareis meus sábados, porque isso é um sinal entre mim e vós e as vossas gerações futuras de israelitas, do concerto que Deus fez com eles, de tirar eles do Egito, né? E fazer toda aquela obra que vocês sabem. O segundo objetivo Deus santificou aquele dia para ele, né? Êxodo 31, 14 está aqui, ó. Portanto, guardareis o sábado, porque é santo para vós. Então, Deus santificou aquele dia. Santificar significa separar, né? Se separar, separou aquele dia. Para quê? Para que o povo lembrasse de Deus, adorasse a Deus, sacrificasse a Deus, contasse para os seus filhos, para os seus parentes, para todos que ali conviviam com os israelitas, os estrangeiros que trabalhavam em suas casas, contar as maravilhas de Deus. Amém? Falar desse Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então, esse dia era para isso. Deus separou esse dia para isso. Então, esse é o segundo objetivo. Ele santificou, né, para que Deus fosse louvado nesse dia. Deuteronômio capítulo 5, 13 e 14 também, a gente tem uma outra palavra interessante sobre isso. Deuteronômio 5. Eu vou ler todos os textos para a gente, na hora, não engolir a gente, né, porque é um assunto muito vasto. Santificou aquele dia, né, como eu disse para vocês, para louvor dele, para falar das suas maravilhas. Deuteronômio 5,13 diz assim, ó: 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho. Verso 14 diz assim: mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, não farás nenhum trabalho nele, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, tua serva, teu boi, teu jumento, animal algum teu, nem estrangeiro que está dentro das tuas portas, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Versículo 15: porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus tirou dali. Amém? Esse era o concerto. Esse foi o trato que Deus fez com eles. E no sábado era o dia deles fazer isso aqui, ó, lembrar, né? Assim como a gente na Santa Ceia, né? Na minha igreja foi domingo passado, Jesus disse: fazer isso em memória de mim, todas as vezes que beber esse cálice, comer esse pão, né? Vocês estão lembrando da minha morte, do meu sacrifício por vocês na cruz. O povo de Israel também nesse dia, eles lembravam, né, do que Deus fez, que eles eram escravos no Egito, que Deus tirou eles lá com mão forte. Aí os pais contavam as pragas do Egito, né? Agora tem até uma novela aí na Rede Record, os 10 Mandamentos, que tem muita gente fascinada com a história da Bíblia, né? Até pessoas que não são cristãs estão fascinadas com essa novela da travessia do Mar Vermelho, e crentes também estão vendo. Amém? Bênção, é maravilha. Tudo que é bom a gente tem que examinar e reter o que é bom. Amém? Então era para isso, para eles contarem, ensinarem os filhos, como diz lá também, se não me engano, Deuteronômio: assentado na tua casa, andando pelo caminho, né? Mas o sábado era específico para isso, para os israelitas, porque lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte, com braço estendido. Por isso o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o dia de sábado. Amém, gente?
Então, quem é que Deus tirou do Egito? O povo de Israel. Quem é que tinha que guardar o sábado, porque Deus tinha uma aliança com ele? O povo de Israel. Quem é que tinha lembrado os milagres lá do Egito que Deus fez? O povo de Israel. Nós brasileiros não atravessamos o Mar Vermelho. Nós brasileiros não enfrentamos Faraó, né? Os romanos não enfrentaram Faraó. Os egípcios também, mas os israelitas enfrentaram, e Deus com mão forte fez aquele milagre, né? E é coisa muito linda. Esse dia eu vi esse filme e a gente fica maravilhado de ver as imagens e fica também olhando, eita, povozinho ruim, esse tal povo de Israel, né, rapaz? Meu Deus do céu. A gente fala, meu Deus, como depois deles vem tanta coisa. Hoje a gente, aquilo que Jesus disse quando Tomé duvidou, né? E Jesus disse, Tomé, você viu e creu, mais felizes aqueles que não veem e creem. Amém, gente? Nós não vimos e cremos. Você pode dar um glória a Deus? Então nós somos mais felizes do que eles. Você sabe o que é, irmão? Você, diante do mar, você vê água de um lado, água do outro, e você atravessar, né, a pé enxuto, e lá na frente reclamar de Deus de novo. Misericórdia, né? Povozinho difícil. Esse dia eu preguei uma mensagem na nossa igreja intitulada Perdidos depois de salvo. Foi o que aconteceu com o povo de Israel. Perdidos depois de salvo. Tirei vocês de lá e não me agradei da maioria de vocês. Morreram tudo no deserto. Não entraram na terra prometida. Perdidos depois de salvo. Não existe essa salvo para frente, para sempre. Tem que ter cuidado. Amém, gente? Salvo para sempre, o povo de Deus, Israel, perdido depois de salvo. Deus já tinha tirado eles de lá, e eles se perderam por desobediência. Por isso que a palavra diz para a gente, ser fiel até dar-te a coroa, então é até a morte. Não pode vacilar. Amém, gente? Muito bem, aqui no versículo de número 15 e 16, que eu acabei de ler aqui, deixa muito claro também, irmãos, que Deus queria que o povo também descansasse dos seus trabalhos. E você vê que esse verso aqui que nós lemos agora, Deuteronômio, capítulo 5, 13, 14 e 15, ele fala muito claro, né? O 14, por exemplo, né? Não farás nenhuma obra. Então, o sábado é para vocês descansarem, o físico. Ele falou, nem você, nem teu filho, nem tua filha, nem o seu empregado, nem a sua empregada, nem o boi, nem o jumento, nem animal, nem o estrangeiro, até os animais Deus queria que eles descansassem. Tinha que descansar, né? Isso aqui vem uma lição para a gente muito importante, né, irmãos? Deus não quer que o seu povo só trabalhe, né? Tem gente que não tem tempo para Deus. E Deus deixa claro aqui, né, que você podia trabalhar 6 dias, por que trabalhar mais, né? 6 dias trabalho. Trabalhe você, seu empregado, o seu boi, seu jumento. Mas tenha misericórdia do seu boi, deixa ele descansar um pouquinho. Tenha misericórdia do seu jumento, né? Hoje é o nosso carro, né? Tenha misericórdia do seu carro, encosta ele um pouquinho lá. Trabalhou segunda, sexta, deixa ele descansar, né? Cada um tem o seu trabalho, a sua máquina, né? Seus empregados, seus servos. Então, o Senhor aqui nos dá essa lição. Ele queria que seu povo também descansasse. E hoje é muito comum, né, a gente encontrar, até mesmo dentro da igreja, pessoas que não têm tempo de vir à igreja. Ah, pastor, só não sabe da minha luta. Eu trabalho de domingo a domingo. Está errado. Errado. Não tem tempo para nada, não tem tempo para Deus. Não tem tempo para a família, não tem tempo para nada. E Deus aqui faz questão que o seu povo, fazendo a tipologia hoje, quem é o povo de Deus hoje? Não somos nós, amém? Então, se Deus queria isso para Israel, Ele quer para a gente também. Que a gente pare, descanse e viva, né? Até a palavra diz mesmo, que adianta levantar de madrugada e dormir, e não adianta nada, porque aos seus filhos Ele dá o sono, dá o descanso, e eles desfrutam de tudo. Então, Deus aqui queria que o povo descansasse. Ele queria que o povo descansasse dos seus trabalhos, né? Isso está muito claro, né? Até os animais. E no verso 14 aqui, né? Então, a gente vê aqui uma sequência interessante: trabalho, descanso e comunhão com Deus. Então, essa deve ser, agora uma liçãozinha para a gente aqui, esse deve ser, o povo de Deus deve ter essa visão.
vou trabalhar assim, sustentar minha família. Paulo até disse, né? Se for preciso, trabalho até de dia e de noite para não ser pesado a ninguém. Vai ter com a formiga preguiçosa. Também não precisa só querer ficar na igreja, não, que aí já complicou tudo, né? É um pouquinho de trabalho, é um pouquinho de descanso e um dia para servir a Deus. Amém? Trabalho, descanso e comunhão com Deus. Vamos para Êxodo 23, 12. Voltando um pouquinho. Então eu estou colocando aqui para vocês os textos claros, né, que falam sobre isso. Êxodo 23, 12. Por que Deus queria que o povo descansasse? Isso aqui é muito legal. Êxodo 23, versículo 12. Por que Ele queria que o povo descansasse? Êxodo 23, versículo 12. Eu estou em números, fui em vez de ir para trás, fui para frente. Êxodo está escrito ali, não está? 6 dias farás os teus negócios, mas o 7º dia descansarás. Para que descanse o teu boi e o teu jumento, para que tome o quê, irmãos? Alento. Gostaram disso? Alento. O que é tomar alento, irmãos? O que é tomar alento? Tomar alento é carregar as baterias, renovar suas forças. É isso que Deus queria que o seu povo. Eu quero que você descanse, eu quero que vocês me adorem, mas eu quero que o teu boi tome alento, teu empregado tome alento. Ele não é escravo, ele tome alento, ele renove as suas forças, né? Trazendo isso para o lado espiritual. É isso que Deus quer que a gente faça também. Tome alento, né? Busque um renovo espiritual para a nossa vida. Amém, irmãos? A vida espiritual, assim como você tem seu celular, que todo dia você conecta lá na tomada, geralmente eu conecto à noite, né? Para carregar as baterias, o crente também tem que carregar suas baterias espirituais. Conecta na Bíblia, conecta na oração, conecta no jejum, conecta no domingo, conecta na quarta. Nada de todos nós já trabalhamos hoje, né? Eu já trabalhei, mas agora estou aqui conectando a minha fé ao meu Deus para carregar minhas baterias. Amém, irmãos? Então olha o interesse de Deus, para que tomem alento o filho da tua escrava e o estrangeiro, até os servos, né? A palavra escravo ali é no sentido de servo também, né? Então está claro aí, esse é o objetivo de Deus, para que o povo dele guardasse o sábado. Muito bem. Trazendo para os dias de hoje, né? Sei que muita gente está preocupada, e hoje nós vamos guardar o sábado ou não? Trazendo para os dias de hoje, começando por Jesus. Vamos para Lucas. Vamos ver o que Lucas, capítulo de número 16, versículo 16, nos fala, né? Lucas, capítulo 16. Eu vou ler aqui na minha Bíblia, por causa da tradução, que às vezes a gente, quando faz um estudo, se a tradução for um pouco diferente, ela tira a gente um pouco do foco, né? Lucas 16, 16 diz assim, agora isso aqui é muito importante. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus. E desde então é anunciado o reino de Deus, né? Reino de Deus. E todo homem emprega força para entrar nele. Ou seja, para entrar no reino de Deus tem que ser com luta. O que quer dizer esse versículo? Bem, a ordenança para guardar o sábado está escrito isso na lei de Moisés para os israelitas. Mas o irmão sabe que nós temos na Bíblia, a sua Bíblia tem o antigo, eu não gosto de falar velho, porque velho é uma coisa que, né, eu não gosto que me chama de velho, me chama de idoso, me chama de usado. Agora velho fica, velho é uma coisa assim, né? Mas antigo, tem o Antigo Testamento e tem o Novo Testamento. Por quê? O Antigo Testamento foi um pacto de Deus com Israel. Todo o Antigo Testamento foi um pacto de Deus com Israel, com seu povo. E o próprio Deus criou um Novo Testamento. Por que Ele criou um Novo Testamento? A gente já pode analisar aí, né? Se esse testamento que Ele criou tivesse bom para todo mundo, vamos falar uma linguagem bem nossa, né? Ele precisava criar um outro? Fale para mim. Não, ele precisava criar um novo, não é? Se Ele criou um testamento novo, significa que aquele testamento antigo ficou o quê? Ultrapassado, vamos dizer assim, entre aspas, tá?
Isso, é legal, é isso aí. Então, e você olhando, é um assunto muito grande, não dá para a gente falar muito. O Velho Testamento, na verdade, tudo que acontecia ali no Velho Testamento, era uma figura, uma alegoria do que iria acontecer lá no futuro. Vou dar só um exemplo para vocês verem. Por exemplo, quando alguém pecava, ele precisava do perdão, certo? Mas a Bíblia diz que não há remissão de pecados sem derramamento de quê? De sangue. Fala comigo, de sangue. Então, tipo assim, para Deus perdoar o pecado de alguém, um sangue tinha que ser derramado. Não me pergunta por quê, foi Deus que criou, é assim e ponto, certo? Ele quis assim, tinha que ser derramado um sangue, né? E naquela época, dependendo do pecado, né, dependendo da condição da pessoa, uns ofereciam uma rolinha, outros ofereciam um pombo, outros ofereciam um cabrito, um coelho, um carneiro, um boi, enfim. Mas um animal tinha que morrer para expiação do pecado de alguém. O que isso simbolizava? Por exemplo, hoje, o que é que purificou vocês? Aqui nós somos todos batizados por imersão. Amém, gente? Meu cunhado é por aspersão, mas fica triste não, porque não muda nada, é tudo a mesma coisa. Amém, gente? Eu pergunto para vocês, o que purifica a gente? Eu tinha um membro da minha igreja que falou assim, pastor, eu quero ser batizado no rio com água corrente. Eu falei, por quê, irmão? Não, é por causa dos meus pecados, ele de água abaixo, meus pecados são lavados. Eu falei, mas meu amado, meu amado, quem purifica a gente de todo pecado, quem lava a gente do pecado é o sangue de Jesus, não é a água de batismo, nem a aspersão, não é isso que purifica a gente do pecado, é o sangue de Cristo, amém? Quem é lavado no sangue de Cristo, aí dá glória a Deus. Não é batismo que salva, mas o irmão tinha que batizar no rio, teve jeito, falei, mas eu quero no rio. Fazer o quê? Falei, amém, irmão, está batizado no rio. Falei, não quer ir para o Jordão também não? Quase que eu perguntei, né? Não quer ir para o Jordão, onde Jesus foi batizado, né? E daqui a pouquinho vai exigir, tem que ser no Jordão também. Então, não é, tem gente que pensa isso, depois que eu for batizado, eu vou ser lavado. Não tem nada a ver, irmãos, né? A Bíblia diz, confessar o nosso pecado, ele é fiel e justo, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Você pode dar um glória a Deus por isso? Glória a Deus por isso. Então não é batismo que salva, se é por aspersão, se é por imersão, isso é um detalhe à parte, né? Porque o ladrão da cruz não foi batizado, não tomou ceia, não participou de igreja, não deu dízimo e foi para o céu, foi o primeiro a entrar no céu, e eu quero entrar com ele, quero encontrar ele lá. Glória a Deus, irmãos, vamos fazer a nossa parte. Então está aqui, a lei durou até os profetas, ou seja, de Jesus para cá, irmãos, aí o tratamento de Deus com o homem, no geral, tanto para Israel quanto para os gentios, que são todas as pessoas que não são israelitas. Quando você lê na Bíblia os gentios, são todas as pessoas que não são da nação israelita. E isso houve muita polêmica lá no início do Evangelho, na igreja primitiva, né? Que os judeus se converteram e os judeus achavam que os judeus convertidos tinham que se circuncidar, tinham que continuar seguindo a lei de Moisés. E Paulo teve uma guerra tremenda, porque Paulo era pregador dos gentios e ele dizia que a graça é graça e não tem mais nada com a lei, né? Enfim, então houve uma polêmica lá sobre isso. E a lei incluía circuncisão, sacrifício de animais, guarda de sábado, luas novas, etc, que nós vamos ver daqui a pouquinho na frente, o tempo da lei. Então, a lei, a força da lei durou, né? A lei e os profetas duraram até João. Que João? João Batista. Desde então é anunciado o reino de Deus. Ou seja, agora é graça. Amém, gente? Ou seja, nenhum homem, irmãos, ele se salvaria se ele tivesse que seguir a lei. Não há como ninguém seguir a lei, porque a lei mesmo, ela diz assim, se você tropeçar num ponto, você já perdeu tudo. E quem é que teria condição de seguir essa lei? Né? Complicado. Então Deus fez um novo mandamento para a gente, né? Um detalhe interessante, dos 10 mandamentos, que foi escrito lá na lei de Moisés, e esses 10 mandamentos,
todos aqueles mandamentos morais, né, como não matar, não roubar, não adulterar, isso tudo permanece. Tudo isso é repetido no Novo Testamento. Dos 10 mandamentos, 9 dos 10 são repetidos no Novo Testamento. Mas você não encontra no Novo Testamento um mandamento para se guardar o sábado. Você não encontra no Novo Testamento todo. Eu já li todo, nunca encontrei. E eu acredito que ninguém até hoje encontrou não. Então, por que nós cristãos não guardamos o sábado? Já temos uma resposta. Primeiro, porque nós não somos judeus. Amém, gente? Nós não somos judeus. Então, nós não servimos a Deus no sábado. Não santificamos o sábado, não usamos o sábado para pregar o evangelho, não usamos o sábado para servir ao Senhor, para descansar. Não, nós não, porque nós não somos judeus. E o segundo motivo, porque nós não estamos mais debaixo da lei. Quem está debaixo das israelitas e a humanidade toda hoje, ela está debaixo da graça. O que é graça? Favor imerecido de Deus para com toda a humanidade. Amém? Diz a palavra, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, se você fosse seguir a lei, você ia se gloriar. Eu me lembro daquele moço que chegou para Jesus e falou, mestre, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Não foi isso? E Jesus falou, guarda os mandamentos. Que ele disse, tenho guardado tudo desde a minha mocidade. Ou seja, estou salvo, eu guardei tudo, né? Mas Jesus olhou e viu dentro dele de algo ainda que ele precisava abandonar, né? E Jesus falou, vai, vende tudo que você tem, né? Distribui para os pobres, depois você me segue. Aí ele ficou triste e foi embora. Então, não é pela guarda, não é pelas obras, né? Eu sempre digo que os crentes, os cristãos, os evangélicos, não fazem obras para ser salvo. Fazem obras porque são salvos. Amém? Repita comigo, eu faço boas obras. Fala, porque eu sou salvo. Não é para ser salvo. Não tem uma diferença isso, irmãos? Tem. Você pratica boas obras porque você é salvo, você é nova criatura, você é filho de Deus, você está na graça, você está na bênção, e esses frutos seus têm que ser boas obras. Então, não somos judeus, não estamos hoje sim debaixo da graça, né? Agora que nós vamos mexer um pouquinho com Paulo. Paulo agora, ele vai nos explicar isso mais detalhado. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, de 1 a 6. Esse tema me deu trabalho, irmão. Jailson arrumou bastante trabalho para mim, rapaz. Gálatas capítulo 5, versículo de 1 a 6. Como a hora corre na presença de Deus, né, gente? Meu Deus. Gálatas 5, de 1 a 6. Gálatas 5. Olha o que Paulo diz aqui. Gálatas 5, de 1 a 6. Vamos ver se é isso. Eu estou em Efésios, não pode. Eu vou ler ali um minuto, está mais rápido, né? Vamos lá. Estais, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou. Fala assim, eu sou liberto, fala. Pela graça. Não estou debaixo da lei. Não preciso seguir mandamentos. Da lei, fala, da lei. Está lá, ó. Estai, pois, firme na liberdade que Cristo nos libertou. E isso ele falando para os Gálatas. E não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. O que é jugo da servidão? A lei, tem que guardar sábado, tem que circuncidar. Eis que eu, Paulo, vos digo, se vos deixar de circuncidar, agora eu vou completar. Se deixar circuncidar, se passar a guardar o sábado, se passar a fazer sacrifício, Cristo de nada vos aproveitará. Estão entendendo isso? Amém, gente? Então Paulo esclarecia isso para os Gálatas, porque ali havia um grupo de crentes, a gente é salvo sim, mas para ser salvo tem que seguir a lei, para ser salvo tem que circuncidar-se, tem que passar pelo rito judaico, senão não vai ser salvo, né? Então numa outra tradução, né, de Gálatas 5, ali ele deu o versículo 2, né, que vos aproveita, né? 5, 6, vamos lá. Aí ele fala assim, 4, né? Separados estáis de Cristo
vós que vos justificai pela lei, da graça tendes caído. Aí ele diz o quê? É a mesma coisa, em outras palavras, né? Da graça tendes caído. Ou seja, ou a gente vai ser salvo pela graça, ou vai ser salvo pelos nossos méritos seguindo a lei. Se pela lei a gente não consegue ser salvo, se a gente quiser ser salvo seguindo a lei, então nós caímos da graça. Caímos da graça, perdemos a salvação, porque pela graça sois salvos. Então Paulo foi muito claro, né? Foi muito claro dizendo isso. Separados estáis de Cristo. Essa palavra é muito forte. O 5 diz assim: porque nós, pelo Espírito da fé, guardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo, olha, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Ou seja, vamos supor que estivesse sendo discutido o sábado. Para nós, nem o sábado, nem o domingo tem valor nenhum. Mas sim, o que ele disse aqui? Né? Mas sim a fé que opera pelo amor. Vamos continuar mais um pouquinho. O verso 14, olha só, o verso 14. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra. Nesta, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Né? A lei se cumpre numa palavra, nesta, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí Paulo diz: se vos porém mordeis, né? Não é o caso aqui, né? Não vamos nem entrar nesse assunto. Então, a lei se resume nisso: ama teu próximo como a ti mesmo. Pronto. História de sábado, se é domingo. Aí depois nós vamos chegar a uma conclusão no final. Vamos para Hebreus. Hebreus capítulo 8. Ainda temos mais uma palavrinha. Hebreus 8, 6. Estou correndo, por tempo a gente chegar lá. Hebreus capítulo de número 8, versículo de número 6. Mas agora alcançou esse ministério, tanto mais excelente, quanto é mediador de uma melhor aliança, que está confirmada em melhores promessas. 7. Porque se aquela primeira fora irrepreensível, nunca teria buscado lugar para a segunda. Foi o que o pastor Joel aqui colocou no início. Derramamento de sangue de animal. Agora foi o derramamento de um justo, de um santo. Ou seja, cada pecador tinha que oferecer um animal. Jesus foi sacrificado uma vez só, o sangue justo, inocente, por todos nós. Amém? E aqui diz muito claro por que houve isso, né? Aquela primeira, quer dizer, aquele trato que Deus fez com Israel, né? Tinha alguma coisa que precisava ser corrigido, senão Deus não teria buscado uma coisa, algo melhor, né? Como eu disse para vocês que o Velho Testamento é todo simbólico das coisas que aconteceram no Novo, vou citar mais um fato. O povo de Israel, uma certa vez, eles pecaram contra Deus, e Deus mandou serpentes no meio do povo, e aquela serpente mordia o povo, e morreu muita gente por causa daquele pecado. Aí o povo foi a Moisés, agora pediu para orar. Falaram de Moisés, pintaram, mas a hora que a coisa ficou preta, procurou o servo de Deus: ora por mim. Aí Moisés foi orar. Aí Deus falou assim: faz uma serpente de metal, pendura numa, pendura numa haste, e todos que forem mordidos da serpente, que olhar para aquela haste, eles vão ser curados, o veneno não vai mais matá-los. Aí lá na frente diz assim: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. Então, tudo isso era um sinal das coisas que iriam acontecer na frente. Ou seja, uma nova aliança de Deus com toda a humanidade, né? Bem, vamos para João 4, 20 e 23 agora. Eu estou correndo muito para fechar aqui o final, pode ter alguma pergunta e a gente procurar responder, né? João capítulo 4, 20. Até aqui alguém tem alguma dúvida se nós devemos servir a Deus no sábado e no domingo? Alguém tem dúvida por enquanto? Não? Amém. Está claro aí? João 4, 20. Vamos lá. João capítulo 4, versículo de número 20, né? Eu gosto muito desse texto aqui. Aqui nesse texto, irmãos, está em jogo onde se deve adorar, né? E aqui eu coloquei um acréscimo meu que depois eu justifico também com a palavra de Deus. Alguém chegou para Jesus, João capítulo 4, versículo 20 e 23, e já tinha uma polêmicazinha a respeito do lugar. Vós adorais o que não sabeis. Verso 22. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus, mas a hora vem, e agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade,
porque o Pai procura tais que assim o adoram. Ou seja, alguém chegou para Jesus perguntando no verso 21, crê-me que a hora vem que nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Então ali estava em jogo o quê? Aonde a gente deve adorar? É nesse monte? É em Jerusalém? Aí Jesus falou, olha, se é em Jerusalém, se é nesse monte, se é naquele outro monte, se é no Sinai, o importante não é o lugar. O importante é que quem me adora, adora em espírito e em verdade. E aí eu acrescento, Eli capítulo 1, versículo 1. Não importa se é o sábado, se é o domingo, se é quinta, se é sexta, se é sábado. O importante é que você adore a Deus em quê? Em espírito e em verdade. Se é sábado, se é domingo, se é segunda, se é terça, né? E aí eu justifico isso agora, essa revelação que eu tive da minha Bíblia, né? Eli capítulo 1, versículo 1. Ainda não foi lançada não, tá, irmão? Fique tranquilo, né? Agora, aqui no versículo de número... em Colossenses capítulo 2, agora vocês veem que tem um sentido. Colossenses capítulo 2, 16. Colossenses 2, 16 a 17. Aqui justifica, né, esse meu acréscimo. O moço já botou lá para mim, olha, muito bem. Portanto, olha só. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, por causa dos dias de festa, de lua nova ou dos sábados, né? Então, os adventistas, eu já vou adiantar minha palestra, os adventistas do sétimo dia servem a Deus no sábado. Tem gente que chama os adventistas de seita. Eu, particularmente, né, tenho minhas convicções, claro que tem alguns fundos lá dentro da doutrina, né? Mas eles creem em Cristo como Salvador, esperam a volta de Jesus, e eu conheço pessoas que têm vidas transformadas, né? Mas, enfim, eles servem a Deus no sábado. Então, eles não devem nos julgar, porque nós servimos a Deus no domingo. E nós que servimos a Deus no domingo, não devemos julgar os que servem a Deus no sábado. Olha o que Paulo diz. Ninguém vos julga pelo comer ou pelo beber, ou por causa do dia de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. O próximo versículo, 17. Que são o quê? Sombra das coisas futuras. Mas o corpo é de Cristo. Então, quando Jesus disse, não importa que adore, né, ela podia ter acrescentado a pergunta, devo adorar no sábado em Jerusalém, ou devo adorar no sábado no Sinai, ou devo adorar em outro lugar? Jesus disse, ó, minha filha, não importa se é no sábado, se é em Jerusalém, se é em Israel, né? O importante é que vocês me adorem em espírito e em verdade. Ninguém julgue, né? Ah lá, mas vem a hora e agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Quem adora o Pai em espírito e verdade, julga o irmão? Fala para mim. Condena o irmão? Não, não. Até porque eu não sei, nunca li na Bíblia que nós somos juízes, né? Pelo menos aqui em vida, não. Depois que a gente for transformado e vier com Jesus na glória, aí sim, não sabeis vós que é a vez de julgar o mundo. Mas calma aí, meu irmão, não é agora não. Isso é só depois. Romanos 14, né? 14:4, né? Bota Romanos 14:4. Quem falou aí alguma coisa? Alguém chamou? Tá. Romanos 14:4. O pastor botou um texto aqui, vamos lá. Olha lá, olha que coisa linda. Quem és tu que julga o servo alheio? Para o seu próprio Senhor ele está em pé ou cai. Mas estará o quê? Firme. Porque poderoso é Deus para o firmar. No sábado, no domingo, na terça, na quarta, na quinta. Não julgue o seu irmão, né? Querem ver por quê, irmão? Vou dar um exemplo prático. Aqui tem pessoas que trabalham, por exemplo, meu cunhado é cristão e serviu no corpo de bombeiro, né? Por muitos anos. Corpo de bombeiro, o sujeito pode se dar o luxo de chegar para o capitão e falar, capitão, domingo eu não vou trabalhar porque é dia do Senhor. Ele pode falar isso, irmãos? Fala para mim. Pode ou não pode? Não. O médico está de plantão. O médico que obstetra, né? Que as mamães vão lá pagar os neném, chega às 7 horas da noite, ele vai lá, avisa as mamães que tem que ir neném, que eu só volto amanhã, porque hoje é domingo, é dia do Senhor, eu não posso trabalhar. Ele vai garantir o emprego dele, irmãos? Vai. Quantos irmãos vêm para a igreja aqui de ônibus? Levanta a mão. De ônibus. Ah lá, tem um irmão, né? E a maioria vem de carro, que benção. Ou vem a pé, não sei, né? Amém? Então quem vem de ônibus?
O sujeito pode entrar na empresa e vai falar: meu senhor, mas domingo eu não trabalho não. Ele vai arrumar um emprego, irmão? Fala para mim. Sim ou não? Não, não vai arrumar emprego. Ah, mas eu sou crente, irmão. Domingo é dia do Senhor. Então, meu irmão, escolha um dia do Senhor para você adorar a Deus, que não seja domingo. Glória a Deus. Porque o importante, irmãos, a palavra sábado significa descanso. Mas se você não pode descansar no sábado, não pode no domingo, arruma um dia de descanso na segunda. Você pode servir a Deus na segunda, pode adorar a Deus na segunda, pode visitar os doentes na segunda, pode ir num culto da tua igreja na segunda, porque todo dia tem culto na igreja, não tem? Então não tem jeito, então não tem como você chegar e dizer: ah, não vou trabalhar porque é o dia do Senhor, né? Essa semana mesmo um irmão falou para mim, né? Ah, pastor, se o moço me colocar à noite, eu vou dizer para ele que primeiro o reino de Deus. Eu falei: não, irmão, não faz isso não. Você vai perder seu emprego. Faz isso não. Mas não estava falando para ele negar a fé. O sujeito precisa trabalhar, irmão. Vai dizer para o patrão que está em dificuldade, que está em crise, que precisa transportar um empregado para a noite. Ah, eu não vou aceitar porque eu sou crente. Olha só, não tem nada a ver. Não é verdade? Você vai adequar o seu trabalho à sua fé. Vai usar o seu dia de descanso o dia que Deus te der. Amém, irmãos? Porque médico, motorista de ônibus, bombeiro, polícia militar, todos eles têm a folga. Mas às vezes cai no domingo, ele tem que trabalhar, né? Ele é obrigado a estar ali salvando vidas, não é? Mas não pode ser como aquele moço que viu lá o moço machucado na beira da estrada, né? Mas ele era o diácono da igreja, né? Eu tenho que ficar na porta lá. Largou o homem lá todo arrebentado e foi embora. Quer dizer, ele podia chegar atrasado no culto. Podia ou não podia? Aí eu fui levar um moço machucado, pastor. Me perdoa, fez a obra. Amém? Eu tinha que estar na porta, mas encontrei um moço caído, levei para o hospital. Aí veio lá o bom samaritano, que nem conhecia Deus, fez a obra melhor do que... Diz que passou o sacerdote, olhou o relógio, falou: ele está todo arrebentado, mas eu tenho que começar o culto. Aí veio o diácono atrás, não vai dar, não. Largou o homem para lá. E aí Deus diz: misericórdia quero, e não sacrifício. Então a gente tem que entender esse Deus que nós estamos servindo, né? Então, Atos capítulo 15, verso 29 também tem um texto interessante. Já estou acabando, tá, irmãos? Atos 15, 29. Vamos lá. Atos 15, 29. Já está ali. Muito bem. O que eu quero dizer sobre isso aqui? Na igreja da primitiva houve uma contenda, porque os gentios estavam aceitando Jesus, os judeus também, e aí houve lá uma contenda que os gentios também tinham que seguir as mesmas leis dos israelitas que aceitavam Jesus. Aí os homens de Deus se reuniram, os presbíteros, os diáconos, os homens de Deus, os apóstolos, e eles decidiram algo ali, ó, que vos... Hein? O 28, põe o 28, o 28 também. Estou correndo aqui, tem um 29, volta no 28 aí para mim. Tem 28 aí? Tem, né? Amém. Ó, na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Não vos impor maior encargo algum, senão essas coisas necessárias. Eu pergunto para vocês aqui hoje: nós somos gentios ou somos israelitas, irmãos? Fala para mim. Gentios. Então olha o que o Espírito Santo determinou para os gentios a respeito de guardar essas coisas. Verso 29 agora: que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos. Então nada de comer comida sacrificada a ídolo, nada de ídolo. E do sangue e da carne sufocada. Quer dizer, galinha, molho, pato, nessas coisas aí. Sei que aqui não tem irmão que come isso não. E da fornicação, que é pecado sexual fora do casamento. E também pode ser traduzido como prostituição e adultério, etc. Dessas coisas fareis bem, se vos guardardes. Bem vos vá. Amém, gente? Então, para nós, os gentios, pareceu bem ao Espírito Santo e aos homens de Deus do passado não colocar a carga mais pesada na nossa cabeça. Tem que guardar sábado, tem que fazer isso, não tem que fazer nada. Tem que se livrar dessas coisas. Amém, gente? Então, estamos correndo, né? O Romanos capítulo 14, 4 e 5, eu entendo dessa maneira, né? Que eu não devo julgar
as pessoas sobre servir a Deus no sábado. Aqueles que guardam o sábado, nós também não devemos ser julgados, né? Porque é isso mesmo que diz aqui os versículos que está em Romanos capítulo 14, 4 e 5. Terminando. Jesus, irmãos, ele foi acusado de não guardar o sábado. Mas na verdade, não é que Jesus não guardava o sábado. Jesus viu que eles estavam dando mais valor a algumas leis, né, que aparentava a santidade. Porque fariseu, irmão, fariseu era um problema sério. Vocês querem ver uma coisa? Eu sou da Assembleia de Deus, eu posso falar isso sem problema nenhum. No meu tempo, que eu fui para a Assembleia de Deus, eu era batista, sabe, pastor? Acho que é por isso que eu estou vindo tanto para cá. Eu fui nascido e criado batista, meu pai é pastor batista, foi pastor batista, fui criado e nascido na igreja batista. Depois fui para a Assembleia de Deus por causa dos dons espirituais, batismo do Espírito Santo, etc. Né? Então, meus irmãos, quando eu fui para a Assembleia, na época que eu entrei na Assembleia, se excluir irmãs por aparar ponta de cabelo. Isso é judaísmo, irmão. Se excluir irmã, se botasse uma bota de couro até o joelho. Se excluir irmã, se botasse uma base de esmalte na unha. Quem lembra disso? Quem já foi assembleia lembra disso aí? É mentira, irmãos? Uma vez o meu pastor falou assim: eu vou excluir todas essas irmãs que cortou o cabelo. Eu falei: pastor, pelo amor de Deus, você vai rachar a igreja no meio. E o pior, vocês não sabem do farisaísmo, irmãos. Isso é que é triste. Tá? Aquelas irmãs, aqueles cabelão comprido, aí quando cometiam um adultério, quando cometiam um erro, sabe o que elas faziam, irmãos? Em vez de confessar o pecado, cortava o cabelo. Quem está entendendo? Cortava o cabelo. E ela excluída por quê, irmão? Por quê? Cortou o cabelo. Está vendo? A maldade. Meu Deus do céu. Então, irmãos, farisaísmo. Graças a Deus. Mas pasmem vocês, irmão, ainda tem igrejas ainda que excluem pessoas por causa disso. Paulo diz: caíste da graça. Né? Uma vez eu lembro que minha igreja, a Assembleia de Deus, foi a primeira a liberar os costumes na região serrana. Eu fui excluído da convenção por causa disso. Fui excluído da convenção. Mas eu disse para os meus pastores: daqui 5 anos vocês vão voltar e vão me integrar na convenção de novo. Não demorou 5 anos, estava todas as igrejas liberando os costumes, porque viram que aquilo ali não tinha poder salvífico. Irmãos, é costume. Você não quer cortar o cabelo? Parabéns, mas não é isso que vai te salvar. Estão entendendo, irmão? Quer andar de saia? Parabéns, mas não é a saia que vai te salvar. Eu sempre dizia na minha igreja: as irmãs que foram acostumadas nesse costume, continue, mas não julgue as irmãs que vão mudar. E as que vão mudar, não julguem, né? Irmãos, pregar como eu estou pregando aqui quando eu entrei na igreja, sem gravata, né? Tinha até umas piadas, né? Fala gravata, fala gravata. O irmão podia ter um testemunho lindo de vida, mas ele só podia contar na igreja se ele tivesse de gravata. E quem que inventou gravata, né? Meu Deus do céu. Eu falava sempre assim. Eu gosto muito de Silvio Santos, eu sou fã daquele judeu, né? Ele diz que é levita, ele diz que é da tribo de Levi. E eu sempre dizia assim: irmãos, se terno fosse santidade, Silvio Santos já estava no céu, né? Porque a vida toda usando terno, né? Terno e gravata. E a gente tinha esse farisaísmo no meio da igreja. Graças a Deus que a graça está voltando. Amém, gente? O pessoal está voltando à graça. Jesus, então, irmão, foi acusado de profanar o sábado. Aí Marcos, só para vocês verem. Então, para ninguém ficar falando: não, o pastor está falando aí, mas nós temos que guardar o sábado. Irmão, Jesus não pensou assim, tá? Então você abre sua Bíblia em Marcos, capítulo 2, 23. Eu só quero chegar aqui no final, porque tem muita gente querendo saber do domingo. Eu vou ter que dar uma beliscadinha, só para não voltar aqui, senão já ia só fazer voltar para falar do domingo. Marcos 2, 23. Abre aí Marcos 2, versículo 23. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Meu professor de teologia falava assim: quando o povo não fala nada, ou está entendendo tudo, ou não está entendendo nada. Estão entendendo tudo, irmãos? Amém? Glória. Quem está na graça, diga glória a Deus. Marcos 2, 23.
Olha só, aconteceu que passando ele no sábado pela seara, seus discípulos caminhando começaram a colher espiga. Não podia trabalhar nada, irmãos. E os fariseus lhe disseram, que eram os fariseus? Eram os judeus que tinham essa doutrina. Vês, por que fazem no sábado o que não é lícito? Mas ele lhe disse, Jesus, nunca leste que fez Davi quando estava necessidade, teve fome, eles que com ele estavam, como entrou na casa de Deus, no tempo de Abiatar, sumo sacerdote, comeu pão da proposição dos quais só era lícito comer aos sacerdotes, dando também aos que com ele estavam, disse-lhes, o sábado, repita comigo, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim o Filho do Homem é até Senhor do sábado. Ou seja, eu posso fazer o que eu quiser no sábado. Eu sou Jesus. Glória a Deus, irmãos. Foi isso que Jesus estava dizendo. O sábado foi feito para você, e não você para o sábado. Ou seja, o homem tem mais valor do que o sábado. E Isaías, irmãos, aí vocês vão entender por que Jesus, não é que Jesus não obedecia o sábado. Jesus sabia que aquela religiosidade era hipócrita, que aquela religiosidade não era sincera. Eles guardavam algumas coisas da lei, mas eles não tinham amor, eles não seguiam a Deus como Deus queria, né? Eles não tinham misericórdia das pessoas. Então Isaías retrata isso muito bem, para vocês entenderem. Eu não posso deixar de ler esse texto, Isaías 1:10, para você não achar que Jesus era desobediente. O próprio Deus falou, eu não estou enojado dessa guarda de sábado de vocês. O próprio Deus falou. Mas falou por que isso? Deus não fica enojado da gente estar aqui na igreja domingo, se a gente tiver em espírito e em verdade. Amém, gente? Olha que Isaías capítulo 1, versículo 10. Eu vou ler lá para vocês acompanharem. Ouvi a palavra do Senhor. É até o 19, vou ler rápido. Ouvi a palavra do Senhor, vós príncipe de Sodoma. Olha só, já comparou Israel a Sodoma e Gomorra. Ele está falando para Israel. Prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, o povo de Gomorra. 11. De que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor. Já estou farto dos holocaustos de carneiro, da gordura de animais néticos, não folgo com sangue de bezerro, nem de cordeiro, nem de bodes. Quando vindes para compadecer perante mim, quem requereu isso de vossas mãos, que viesse pisar os meus átrios? Não tragais mais oferta de balde, ou seja, sem valor nenhum. O incenso é para mim abominação. Também as festas da lua e os, repita comigo, e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade, nem mesmo ajuntamento solene. Pode continuar. As vossas festas, lua, as vossas solenidades, as aborrece a minha alma. Já me são o quê? Já estou o quê? Cansado de sofrer. Não adianta guardar o sábado, não adianta fazer festa, não adianta sacrificar animais, porque vocês não me temem, vocês estão na desobediência, então nada disso vale. Está entendendo, irmãos? É como nós hoje. Não adianta a gente bater no peito, eu sou dizimista, eu vou à igreja, todo domingo é sagrado para mim, mas a gente não ama o irmão, a gente guarda rancor, a gente não perdoa, a gente tem ódio dentro da gente, a gente quer ver o outro destruído, a gente quer ver, fala da vida do outro, a gente é fofoqueiro, a gente fala palavrão, a gente bebe escondido, né? A gente se prostitui escondido. Então não adianta nada, como Deus dissesse, teu sacrifício para mim não está valendo nada. Estão entendendo isso, irmãos? Amém? Então foi isso que Jesus quis falar. Não é que Jesus profanava o sábado. Ele quis dizer que, ele até chegou a falar para eles uma vez, vocês são hipócritas. Quero ver se um boi de vocês, né? Um boi, como é que é o nome de um boi de raça aí? Quem é criador de boi de raça aí? Alguém deve ter, hã? Ah, a turma está sabendo como é que é? Nelore. Jesus podia, quero ver se um boi Nelore de vocês cair no buraco no sábado. Se vocês vão deixar ele morrer, porque é sábado. Jesus conhecia o coração da turma, né? Meu boi Nelore, papai que me perdoa, mas o sábado, não quero nem saber. Jesus conhecia o coração dos homens. Estão entendendo, gente? Amém? Muito bem, vou terminar agora. Porque, não posso ler mais texto. Porque nós não guardamos, porque nós guardamos então o domingo?
está muito claro, irmão, porque nós guardamos o sábado, não guardamos o sábado, está claro. Todo mundo entendeu isso, irmãos? Amém? O sábado não é para a igreja guardar. Ah, mas o adventista guarda. Deus abençoe eles. Amém, irmãos? Que Deus abençoe. Vocês acham por bem servir a Deus no sábado? Amém. Não somos nós que vamos julgá-los, né? Muito bem. Mas o importante, irmãos, é o que Paulo uma vez falou. O importante é sermos novas criaturas em Cristo, né? Por que nós guardamos o domingo? Né? Primeiro, no dicionário português, o domingo significa, interessante, eu achei isso curioso, primeiro dia da semana, tudo bem. Mas lá no dicionário português está escrito dia do Senhor, dia do descanso. Que coisa engraçada, dicionário português. Você pode achar lá, que você vai encontrar isso. E esse domingo, como que ele começou a ser guardado? A igreja primitiva, só para vocês terem uma noçãozinha, para entender rapidinho, para a gente fechar aqui. A igreja primitiva, após a ressurreição de Cristo, passou a reunir todas as suas reuniões, era no primeiro dia da semana. Qual o primeiro dia da semana, irmãos? Domingo. Aí depois apareceu, né, um imperador chamado Constantino, que ele foi até bom, né, para a igreja, aqueles irmãos que estudam sabem disso, e ele então, no século, em 321 depois de Cristo, esse imperador romano, ele decretou dentro de algumas leis que ele colocou na igreja católica, né? Vou até tirar essa dúvida, né? Porque os adventistas nos acusam, os adventistas, os sabatistas e outros mais, nos acusam de guardar o domingo, e isso é um mandamento da igreja católica. Né? Na verdade, não é um mandamento da igreja católica. A igreja primitiva já reunia nos primeiros dias da semana. Paulo manda colher as ofertas no primeiro dia da semana. Os discípulos se reuniam no primeiro dia da semana. Temos os textos, por exemplo, se você quiser anotar aí, Atos 27, 1 Coríntios 16, 12, Apocalipse 1, 10, João capítulo 20, 19. Então esse Constantino, esse imperador, ele colocou algumas leis, e dentre essas ele determinou que as solenidades cristãs não seriam mais no sábado, no caso da igreja católica. Então ele estabeleceu o domingo como lei e perdura até o dia de hoje. Mas quem primeiro adorou a Deus no domingo e separou o dia do Senhor no domingo foi a igreja primitiva, não foi a igreja católica. Entenderam isso, irmãos? Amém? Glória a Deus. Agora, irmãos, para encerrar, né? A Bíblia diz, Jesus diz assim, vinde a mim, todos vós estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Na verdade, irmãos, o sábado significa descanso. E o nosso descanso, o nosso sábado é Jesus. Amém, gente? Quem é que descansou em Jesus aí, dá glória a Deus? Quem é que encontra alento em Jesus, dá glória a Deus? Amém, que Deus abençoe vocês. Obrigado por me aturar mais uma vez. O que eu não pude passar para vocês, que o Espírito Santo complete. Pastor.